Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa poderosamente e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Estou com o Salmo 86 aberto, Salmo de Davi, e olha o que diz: ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Davi falando em um momento difícil para Deus, em oração, deixa bem claro: Senhor, me escuta, porque eu estou fraco e necessitado. O homem que era temido, o homem que os inimigos temiam, o homem que tinha um exército poderoso, um homem que era conhecido como grande líder, guerreiro, destemido, ousado, tinha uma guarda pessoal temida. A Bíblia fala dos valentes de Davi, eram homens temidos. Não somente Davi, os homens que andavam com Davi eram homens temiam esses homens. Os inimigos tinham medo. A Bíblia conta em certo trecho que esses valentes de Davi matavam gigantes. Eram homens determinados. A Bíblia conta que Davi matou Golias. Quer dizer, mas até esse homem que nós lemos na Bíblia, os seus feitos, os seus prodígios, o que ele conquistou, o que ele fez, ele teve momentos que ele deixou bem claro: Senhor, eu estou fraco e eu preciso de Ti. Eu dependo do Senhor. Haverá momentos onde nós vamos estar com o coração cheio de fé, ousados, determinados. Se o diabo aparecer na nossa vida, nós pegamos ele no chifre. A Bíblia não diz que o diabo tem chifre, né? Mas modo de dizer, né? E damos um couro nele. Mas tem momento que um assovio, tem momento que uma palavra abala a gente. Tem isso? Não, pastor, eu não sou assim. Bom, tudo bem. Elias era assim, Elias passou por isso. A Bíblia conta que o Elias foi lá e desafiou os profetas de Baal do monte. Deus respondeu, matou a fio de espada. Isso, mas ele mesmo matou. Está dizendo a Bíblia que ele matou, sim. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Matou os profetas de Baal, acabou com tudo. Aí uma palavra de uma mulher deixou ele desesperado. Uma palavra de uma mulher fez ele fugir e dizer para Deus: eu quero morrer. Então Davi teve alguns momentos da vida dele muito complicados, terríveis, e aqui ele estava passando por um momento assim. Salva-me da morte, pois sou fiel a Ti. Salva-me porque sou Teu servo e confio em Ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a Ti o dia inteiro. Claro que todos nós oramos, mas nesse caso aqui Davi está deixando bem claro: eu estou num propósito de oração, estou tão aflito, tão desesperado, o meu coração está tão perturbado, Senhor, que a minha vida é orar, eu vivo orando. E talvez não era só orar de dobrar o joelho, levantar as mãos para o alto, era espírito de oração, naquela coisa: Senhor, me ajuda. O momento de Davi era muito difícil, era terrível. Se Davi passou por isso, nós também vamos enfrentar isso. Continua a palavra: ó Senhor, alegra o coração deste Teu servo, pois os meus pensamentos sobem a Ti. O Senhor, Tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos que oram a Ti. Davi fala aqui de oração. Muitos, num momento difícil, num momento complicado, acabam querendo, sei lá, vou alegrar meu coração, vou me reunir com meus amigos, vou viajar, vou fazer isso, aquilo, não ficar pensando. Não, Davi, ele ia orar. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele já tem, ele ora, ele busca. Mas quando a coisa está mais complicada, ele ora mais, ele busca mais, ele vai mais à igreja. Isso mesmo, não se enfia dentro de casa, não fica achando desculpa. Ele escuta um louvor, ele escuta uma mensagem, ele vai fazer um propósito com Deus, ele vai ler a palavra, ele vai buscar, porque ele, não é que ele não depende, ele já depende, mas nesse momento ele busca mais ainda. Então Davi deixou bem claro: eu estou orando a Ti o dia inteiro, e sei que o Senhor ama, e o Senhor olha, e o Senhor presta atenção para aquele que ora a Ti, para aquele que busca o Senhor. Se volta para o Senhor e mostra
com uma atitude que depende do Senhor. Porque Davi vivia na total e completa dependência de Deus. Continua a palavra: escuta, Senhor, a minha oração. Mas Davi continua falando de oração. E ouve meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia eu te chamo e tu me respondes. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criastes virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e tu fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Senhor meu Deus, eu te louvarei com todo o meu coração e anunciarei a tua grandeza para sempre. Como é grande o teu amor por mim. Tu não deixastes que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Oh Deus, eu estou sendo atacado por gente orgulhosa, um bando de pessoas violentas que está querendo me matar, pessoas que não querem saber de ti. Davi estava enfrentando aqui, como falei, uma adversidade, um momento muito difícil, perseguição, mentiras, calúnias, correndo risco de morte. E ele fala que ele está fraco, que ele está desanimado, ele fala que ele tem orado, que a esperança dele está em Deus, que ele tem certeza que os inimigos que estão perseguindo ele, os problemas, as adversidades vão cair por terra. Que ele sabe das maravilhas que Deus fez na vida dele, que ele espera mais uma vez o livramento para louvar, para engrandecer, para exaltar, que através daquele livramento ele venha ser um testemunho mais uma vez do poder de Deus. Salmo 86, versículo 15, mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor, e és sempre paciente, bondoso e fiel. Olha de novo para mim, tem misericórdia de mim, dá-me a tua força e salva-me, pois eu te sirvo, como te serviu também a minha mãe. Eu lembrei um pouquinho aqui de mim, porque tem gente, eu tenho no meu coração isso, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele sempre tem essa luta, essa batalha. Eu lembro-me que anos atrás eu estava numa igreja, um golinho de café, a caneca também, aqui dentro da camisa, ó. E um obreiro olhou para mim, o obreiro Davi, o nome dele, falou assim: pastor, o senhor é um homem de batalha, né? O senhor é um homem de guerra. Ele falou: eu sei que o senhor é um homem de guerra, de batalha, de oração, de guerra, de batalha, de oração. E desde que eu entreguei minha vida, desde antes, na verdade, né? Eu lembro quando eu não era convertido, conhecia a palavra, mas não era convertido, as batalhas que eu enfrentava, as guerras, Deus sempre teve misericórdia de mim, me livrou de muitas situações. Como Davi fala aqui, né? Davi fala: tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Eu lembro quantas situações eu passei na vida. Lembro que uma vez entraram em casa e mandaram eu me ajoelhar, assim, na cama, na cabeça, no chão, né? Com a cabeça em cima da cama botada. E o rapaz não deu, o rosto estava com máscara, botou uma 12 cano cerrado na minha cabeça. E ali eu só disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu lembro que eu falava para ele: eu tenho filho, claro que eu preciso ser convertido, né? Entreguei minha vida para Jesus. E Deus tem misericórdia de mim. Outra vez, outro botou a faca no meu pescoço assim. Deus tem misericórdia. O outro me ameaçou de morte. Deus tem misericórdia de mim. Tantas situações que Deus não permitiu na minha vida. Eu posso dizer isso. Fui desenganado pelos médicos, eu tive uma doença que os médicos disseram que eu não ia viver até os 21 anos. Fiquei paralítico, tive um câncer. Quer dizer, tantas situações que eu já passei na minha vida que eu olho e digo assim, deixa eu falar para minha esposa, eu não sei porquê, mas Deus tem tido por mim um carinho especial, porque eu não tenho nada para oferecer. Por que razão eu não sei. Eu não acredito na predestinação da salvação da alma, porque tem pessoas que têm essa teologia da predestinação. Quer dizer isso? Tem gente que acredita que Deus escolheu uns para ser salvo e outros para ir para o inferno. É isso mesmo. Tem.
Tem até igreja que prega isso. Eu não acredito. Acredito que Deus deu a mim e a você o direito de escolher. Ele não interfere na decisão humana, né? A não ser quando ele tem um propósito. A não ser quando Deus tem um propósito. Mas eu acredito sim, porque a Bíblia fala, eu não lembro agora se é Ezequiel, eis que escolhi no ventre da tua mãe. Acredito que tem alguns que Deus separou. Sim, isso acredito. Que tem homens e mulheres que Deus separou, porque na vida dessas pessoas Deus tem um propósito para servirem a Ele. Servirem. E eu acredito nisso. Eu falar para minha esposa contou para mim, quando a gente se conheceu depois de um certo tempo, que uma vez, quando jovenzinho, o pai dela foi num terreiro de macumba, é isso mesmo, e que a mãe de santo falou assim, não, ela não pode entrar aqui, manda ela sair, porque ela não pertence a isso aqui, ela não pertence a esse aqui. Lembro que uma vez um homem olhou para mim, para minha mãe, e falou assim, isso vai ser a pior espécie de homem que já existiu. Ele era espírita. E ele falou assim, a pior espécie de gente que existiu. Aí eu entendi depois, quando me converti. Não era ele, né? Não era a pessoa, era o Satanás ali. Porque para o diabo eu sou a pior espécie de pessoa. Para o diabo, para o Satanás, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que serve, aquele que tem uma vida com Deus, não é só pastor, não, aquele que tem uma vida com Deus, é a pior espécie de pessoa que tem. Então, o Davi estava muito atribulado, o Davi estava muito angustiado. E eu lembro das orações da minha mãe, tá falando, né? Falando das orações, né? Quantas vezes minha mãe orou por mim, buscou por mim, ia para a igreja, ele manda minha foto. Às vezes ela chegava na última oração comigo de arrasto, não queria ir, mas me levando de arrasto no caminho para mim para a igreja. Pastor, ora para esse menino aqui. Né? Lembro-me de quantas vezes minha mãe fez. Eu lembro que nos momentos mais difíceis, depois que a minha mãe faleceu da minha vida, eu olhava para o alto e dizia, cadê o Deus da minha mãe? Lembrava da minha mãe orando, chorando, buscando. Então o Davi está deixando bem claro aqui, tudo que ele estava passando, vivendo. De certa forma, esse salmo aqui, eu lendo esse salmo assim, olha um pouquinho a minha vida. E aí eu falando de atribulação, né? De tribulado. Então eu sou um homem que tem, o homem de Deus tem sempre essa luta, essa batalha interna da mulher de Deus, de sempre o diabo pressionando, tentando tirar da presença de Deus, tentando fazer se desviar, cair, né? E ele não consegue, ele tem que ter uma vida com Deus. Então sempre aquela batalha, aquela guerra, o Davi vivia isso. Olha de novo para mim, né, mais uma versículo 16, eu vou repetir, olha de novo para mim e tem misericórdia de mim, dá-me a tua força e salva-me, pois eu te sirvo. Como te serviu também minha mãe. Talvez você está ouvindo essa mensagem, a tua mãe é uma mulher de Deus, teu pai, talvez não estão mais aqui, já estão na glória com Cristo, mas oraram muito, buscaram muito por você. Você frequentava uma igreja, você era membro, você fazia obra, você se envolveu com as coisas de Deus, e hoje você está aí, afastado, volta para Jesus. Não estou mandando você ser bitolado, não estou dizendo que você tem que ser bitolado, não, sabe, religioso, não, mas voltar a ter uma vida com Deus, volta a orar, vai congregar, deixa Deus trabalhar no teu coração, Ele te ama, Ele quer você. Talvez tua mamãe te entregou para Jesus no altar. Eu sempre oro e lembro dos meus irmãos, são 3, né? O Isaac, o Felipe e o Elias. Né? E eu sempre digo, Senhor, são teus, porque foram entregues a Ti no altar. Pertence a Deus. O meu filho, por exemplo, o mais velho, não estava convertido, mas eu entreguei ele a Cristo depois que eu me converti. Ele pertence a Jesus. Meu filho pertence a Jesus. Minha netinha eu entreguei a Jesus Cristo. Eu só vi minha neta uma vez, à distância, né? Conheci pessoalmente assim uma vez. E entreguei ela ao Senhor Jesus. Né? E o meu filho Davi, a minha esposa, me lembro até hoje que, antes de se apresentar no altar na igreja, eu subi no monte e apresentei ele a Deus no monte. Sozinha, minha esposa pedindo subir, estava com ponto, aquela coisa. Ficou no carro lá embaixo, eu subi no monte. Lá em Guarulhos, em São Paulo, onde ele nasceu, e apresentei ele a Deus. Então, volta para Jesus. Talvez a tua mãe te apresentou a Deus, teu pai te entregou a Deus.
Volta para Cristo. E terminando, ele diz assim no versículo 17: ó Senhor Deus, dá-me uma prova da tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado e ficarão envergonhados. Nesse salmo, Davi fala do desespero, da aflição. Reconhece que ele, embora fosse o grande Davi, que ele, naquele momento da vida dele, ele era fraco, desanimado, abatido, cansado, precisava de Deus. Pede para que o Senhor tenha misericórdia dele. Fala que ele estava orando, buscando, fazendo a parte dele. E estava esperando a resposta de Deus, e que ele cria na resposta de Deus. Diz para o Senhor claramente: Senhor, eu quero louvar o teu nome, eu quero continuar na tua presença, eu quero te servir. Lembra de mim. Minha mãe era uma mulher de Deus, buscava no Senhor. Eu tenho seguido os passos dela. Senhor, faz os meus inimigos verem a tua glória, para que sejam envergonhados. Davi, ele estava passando um momento muito difícil. Por que eu falei tudo isso? Que talvez você está num momento muito difícil da sua vida, enfrentando um momento muito complicado, um momento terrível na sua vida. Volte a orar, volte a buscar Deus. Você viu ali comigo que ele fala de oração, de oração. Pastor, mas eu não tenho força para orar. Alguém falou assim para mim: eu vou orar e não tenho ânimo, e eu vou orar, parece que tem algo que me puxa para mim orar. O diabo não quer que a gente ore, o diabo não quer que você dobre o joelho. O diabo não quer que você busque a Deus. A Bíblia conta que houve um rei em Israel, o pior rei de Israel. Fez coisas terríveis. E ele foi preso e levado para outro país. E lá na cadeia, a Bíblia diz que ele orou a Deus e Deus ouviu a oração dele. Manassés, o pior rei da história de Israel. O pior rei, ele chegou, matava os filhos, sacrificava e queimava outros deuses. Mas Deus ouviu a oração. Se você orar, Deus vai te ouvir. Volte a orar, volte a buscar. Talvez, quando acabar esse vídeo, talvez não recomendo você abrir a sua Bíblia e ler o Salmo 86. Claro que eu estou usando a linguagem de hoje, mas leia o Salmo 86. Deus vai falar ao teu coração, vai te renovar, vai te fortalecer. Vai te dar força para você enfrentar esse momento difícil, passar por esse momento difícil, porque ele vai passar. Tá, minha irmã, meu irmão? E se você quiser conversar, estou à sua disposição. Se você quiser mandar uma mensagem, né? O meu telefone, acho que você consegue acessar por aí pelo YouTube. Não sei se tem meu telefone aí, ou pela página, você manda uma mensagem para mim, eu converso com você, eu te mando meu contato. Estou à tua disposição para orar, para te ajudar, para que você possa sair dessa situação e você volte a ter alegria no teu coração, tá? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa. E preste atenção, volta para Jesus, aproveita a oportunidade. Vai orar, vai buscar, Deus vai te ouvir. Mas eu sou pecador, pastor. Todos nós somos. Mas se você se voltar para Deus, Ele vai se voltar para você. Tá? Beijo. Deus abençoe a todos. Salmo 86. Leia aí, viu? O Senhor vai te fortalecer. Fique na paz em nome do Senhor Jesus.